Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra sempre nos ensina que a oração dos justos tem muitos seus efeitos, assim como não há um justo sequer, senão por aquele que nos justifica e ele sendo o elo da perfeição. Assim como a ambição dos justos é em prol de muitos. Oramos sempre para que alcancemos a salvação, para que o Senhor não deixe com que os nossos pés escorreguem nem para a esquerda e nem para a direita, para que persevere sempre, que Ele firme os nossos passos na conduta que o agrada, jamais entristecendo o Espírito. Porque o seu Espírito é um selo, nós, fazendo a analogia de nós como cartas endereçadas ao Deus Altíssimo. O Espírito é o que garante no selo, no momento em que os anjos forem fazer a ceifa, do qual se fala que um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são ceifeiros, aonde com júbilo se alegrarão a ceifa e os ceifeiros. É um selo, é uma marca inviolável que ele nos mantém até o fim para aqueles que perseveram, aonde quando o anjo vier, o último inimigo, o anjo da morte. O anjo da morte não vai ser capaz de levar aqueles que estiverem com selo. A palavra diz que cartas endereçadas, que nem mesmo a segunda morte nos aparta, não enfrentarão a segunda morte, e nem mesmo a primeira, ainda que passem pela primeira morte, estão dormindo em Cristo, onde Jesus já dizia quando se havia de ressuscitar alguns, ele dizia: não dorme, não está morto, está dormindo. Aqueles que dormem em Cristo, assim como também há aqueles que respiram, se julgam de pé, mas estão adormecidos, estão entorpecidos em trevas, aonde ele fala: desperta tu que dormes. Assim como no tempo de Noé, que ele exortava e o povo zombrava dele, até que veio o grande dilúvio. A palavra diz que comiam, bebiam e davam-se de casamento. Estavam a viver o seu cotidiano normal, sem atentar para as palavras, onde tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu, até os ímpios para o dia do juízo. Assim como o Senhor nos ensina, que assim como foi nos tempos de Noé, com água, agora será com fogo. Porque ele é um fogo consumidor, assim como Deus é um fogo consumidor, aonde ele nos ensina que há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. É um risco aqueles que se julgam sábios, segundo o padrão deste mundo, não larga da sua insensatez para ouvir aquele que já dizia que de geração em geração ele não precisa de mais tempo para conhecer o testemunho dos homens, a índole humana. Não há novidade debaixo do céu, nada muda. Mas também ele nos ensina que nós, em relação a ele, todos os dias, constantemente, aquele que busca encontra esta sabedoria de graça. Assim como de graça recebemos, de graça estamos a ofertar constantemente para aqueles que acatam essas advertências, que não são nossas. Ele está a nos utilizar. E aquele que acata, ainda que no início, por conta de estar na desobediência e conhecer a verdade, há descontentamento, há desgosto, mas com o tempo surge-se um efeito, porque a própria pessoa passa a observar que houve mudança, que houve benefícios, que houve
libertação, que houve cura, que houve restauração, aonde a palavra diz que alguns até que no início, pela exortação franca e sincera, se torna até mesmo inimigo, porque exorta um tolo e se ganha um inimigo, mas exorta um sábio e mais sábio ele se torna. O sábio alegra da exortação franca e sincera. Assim ele examina a si mesmo. Examinar a si mesmo retém aquilo que é exortação e examine a si mesmo. Se houver necessidade de se corrigir, se examinar e ser rachado em falta, que corrija imediatamente. Mas se estiver, segundo aquela exortação, se estiver em conformidade, é bênção do Senhor que já se corrigiu naquele ponto. Mas sempre examinai a fim de não ser achados em falta, assim nos ensina o Senhor. Assim como o Senhor me usa com graça e sabedoria, sou o primeiro a receber, pois sempre assim quando o Senhor me usa, estou sempre a ouvir a mensagem e examinar a si mesmo, a fim de não ser achado como reprovado, porque a finalidade daqueles que exortam, assim como os que ouvem e praticam, é sempre ser achados cumpridores e jamais como faltosos, assim nos diz o Senhor.